E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E quem já me segue há um tempo já sabe que eu sou um grande fã da fermentação, né? E essa é uma questão que pode aparecer. E a fermentação natural? Será que ela existe para queijo vegetal? Como é que é? Dá para fazer um queijo vegetal com fermentação natural? E esse vídeo é para esclarecer um pouco isso e principalmente quebrar alguns mitos até, né? Quebrar principalmente o mito de que a fermentação natural é você largar a coisa, deixar acontecer, né? Deixar acontecer naturalmente. Não, não é bem por aí a coisa não, e eu acho que é agora que você vai entender, porque a fermentação natural hoje em dia, talvez quando você pensa em fermentação natural, primeiro alimento que vem na cabeça é esse, é o pão. Então é um termo que está hoje em dia mais associado ao pão. Mas quando a gente pensa em fermentação natural, se for desenrolar um pouco esse novelo aí e for ver o que está por trás disso, a gente vai ver que, na verdade, é uma questão de nomenclatura. O que você precisa entender é o princípio que está por trás disso. E o princípio por trás de uma fermentação natural é você se utilizar dos micro-organismos que fazem parte do meio ambiente para fermentar determinado alimento. Esse aqui é o grande ponto, tá? Acho que esse daqui é o conceito mais amplo para a gente pôr para a fermentação natural. Esse é o primeiro ponto. Então, só recapitulando, estamos falando de uma fermentação que se dá por micro-organismos que estão no ambiente. Mas não se trata de todo e qualquer micro-organismo que está no ambiente. Esse é um grande ponto de atenção. Tá? E vou focar no queijo vegetal só para você entender um pouco melhor o que isso significa. Porque a hora que você pensa, então, se fermentação natural, se é micro-organismo do meio, o pão, beleza, o queijo vegetal, então, de repente, pode ser, a cerveja, o vinho, tudo, então, é fermentação natural? Então, mais ou menos sim, né? Ou até aqui só que eu quero subir um degrauzinho só para você entender o que está por trás ainda dessa questão. Porque há uma intencionalidade. Esse é o grande ponto. A gente tem uma intenção em trazer determinados micro-organismos para que esse processo aconteça. Então não é qualquer micro-organismo que vai fermentar um queijo vegetal, que vai fermentar um pão, que vai fermentar uma cerveja, que vai fermentar uma uva. Não é isso. E agora você pode até pensar o seguinte, não, peraí. Aí agora acho que tá indo longe demais, porque eu já vi uma história dessa de que na Bélgica, quando eles fazem cerveja, eles colocam a cerveja num quadradão ali e deixa da noite pro dia, depois transfere. Aquilo ali tá pegando tudo que tá no ar ali, realmente. Tá pegando tudo que tá no ar ali. Tá? Porém, aquele meio que tá ali, ele é um meio seletor. Quando você vai fazer um fermento natural para você fazer pão, você também está selecionando alguma coisa. Porque qual que é a base? Você vai usar farinha de trigo branca, farinha de trigo integral, vai colocar água, misturar lá, deixar um dia, deixar outro, misturar de novo. Aí você começa a trocar um pouco, tira um pouco, coloca um pouco de farinha, tira um pouco farinha e água, tal, vai alimentando. É no primeiro dia que isso fica pronto? Não. Vai demorar ali, uma semana para você ter um fermento ali que possa, poder fermentar alguma massa ali. E o que está acontecendo nesse processo? Uma grande seleção, tanto que se você já fez um fermento natural para pão, os primeiros dias aquele aroma ele é desagradável, tá? Porque tem bactéria ali que nós não vamos querer. E como que depois dá certo? Porque tem uma briga enorme de bactérias ali. Estamos falando de 5 dias de guerra absurda que está tendo naquele fermento natural. Até que algumas vão sobreviver e elas que vão fermentar o pão. Né? Agora, para o queijo vegetal é a mesma coisa. Então, sim,
é preciso primeiro você entender que quando a gente fala de uma fermentação natural de queijo vegetal, a gente está falando também de micro-organismos que está no meio ambiente, que vai fermentar o queijo vegetal, porém precisamos colocar essa intencionalidade. Tá? Quais são esses micro-organismos que a gente vai querer colocar no queijo vegetal? São as bactérias que vão produzir o ácido lático. Basicamente é isso que nós queremos. Tá? Portanto, a gente vai ter que criar algum ambiente favorável para o desenvolvimento delas. E aqui tem vários vídeos aí que eu falo um pouco mais disso, né? Porque o assunto aqui, ele, claro, tangencia isso, né? Recupero essa ideia de que a gente precisa produzir um starter, como é chamado, né? Ou seja, um veículo que vai ter essas bactérias que a gente vai usar no queijo vegetal para poder fazer de fato um queijo vegetal. Do contrário, qual que seria uma outra possibilidade mais romântica, vamos dizer assim? Você produzir uma massa e largar ela. Largar ela e esperar ela fermentar por conta própria, né? Só que, o que acontece? A chance de dar errado é muito grande. Se só produzir uma massa e largar, tá? Por exemplo, pegar, bater uma castanha de caju e tal, largar ali, e vamos esperar ver o que acontece. A chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque aquilo lá é um meio que tem nutrientes pra caramba, tem água livre disponível, então, né? E não tem proteção nenhuma. Se você triturou só castanha e água, você não tem sal para já fazer uma seleção, né? Você não vai ter um pH mais baixo depois também. Então, se você quer triturar só castanha e água e deixar acontecer, você precisa trazer um pH um pouco mais baixo, porque do contrário, as portas estão totalmente abertas para a contaminação e assim, a chance de você ter que jogar fora isso é muito grande, porque depois, na hora que você sentir o aroma, vai ser repulsivo. Pode ser repulsivo. Dá certo fazer isso? Dá certo, mas é o que eu estou falando, a chance é bem menor. Você precisa ter um controle da sua área ali, da sua cozinha, muito maior para fazer isso. Eu nem recomendo cair nessa aventura, tá? Não recomendo mesmo, porque a chance de dar errado é muito grande. Então qual que é a chance de dar certo? É você produzir um probiótico. E aí você já ouviu falar de Rejuvelac, de vegetal lactofermentado, de chucrute, kimchi, de repente sequer a própria kombucha, o kefir de água, ou seja, tem várias possibilidades aí para você fazer acontecer. Por que que isso é melhor? E aqui sim tem um ponto muito interessante. Porque diferente de a gente só produzir a massa e largar acontecer, né? Ou seja, não tem nenhum micro-organismo nela. Tá? Então os que forem chegando ali vão ocupando e vão se desenvolvendo. Pode ser que tenha uma briga ali e tal também, que nem acontece no fermento do pão, né? Só que as que vão sobreviver ou as que estavam no começo, pode ser que deixe algum rastro indesejável. Esse é que é o grande ponto. Agora, quando a gente fala de produzir um probiótico para isso, a hora que a gente faz a nossa massa e coloca esse probiótico, a gente está colocando já uma turma muito grande de bactéria, que assim que ela cai nesse meio rico em alimento, ela começa a se reproduzir. Tá? Então ela vai dominando ali aquela turma que você selecionou previamente, vai dominando aquela coisa ali, e aí sim você consegue ter uma fermentação mais segura, tá? Com uma menor margem de erro, e para jogar fora isso vai ser bem mais difícil. Tá? Eu não sei se de repente esse ponto da fermentação para queijos vegetais, eu já enfatizei muitas vezes que queijo vegetal fermentado tem uma chance muito maior de ter o gosto de queijo, né? Porque se ele tiver a fermentação lática, aí sim estamos falando de gosto de queijo que vai ser desenvolvido. Né? E se você tem essa vontade de aprender mais sobre fermentação, por exemplo, o evento que eu vou fazer com 3 aulas gratuitas vai ter muita coisa sobre fermentação. Tá? Vai ser nesse evento que eu vou te mostrar o caminho para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. Com gosto de queijo, porque a fermentação vai estar envolvida também. Então, se você quiser participar, fica o convite e é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui.